No coração de uma câmara fria, uma máquina trabalha em silêncio. Não é uma câmera fotográfica, nem um telescópio voltado para os céus. É um supercomputador, processando milhões de linhas de código em busca de algo que, até pouco tempo atrás, ninguém acreditava existir. O objeto sob análise não é uma rocha espacial, nem um fóssil de eras perdidas. É apenas um tecido, um pedaço de linho antigo, gasto pelo tempo, com 4 metros de comprimento. Mas esse tecido não é qualquer um. Ele carrega a silhueta espectral de um homem, uma imagem que parece ter atravessado séculos para desafiar tudo o que sabemos sobre ciência, fé e história. É o Sudário de Turim, talvez o artefato mais controverso da humanidade. E é aqui que algo extraordinário acontece. O supercomputador para. Dentro de sua lógica binária, um padrão emerge. Uma repetição matemática escondida nas fibras, algo que não deveria estar ali. Não é um rosto, não é uma mancha. É como se o próprio tecido tivesse sido impresso com uma linguagem invisível, um código que atravessou 2000 anos esperando para ser decifrado. O que a inteligência artificial encontrou não pode ser explicado por nenhum processo natural conhecido, nem por habilidade artística medieval. É um sinal. Uma ordem secreta escondida no caos. E essa descoberta acaba de reabrir um debate que a ciência acreditava ter encerrado há décadas. Esse é o mistério que vamos explorar. Porque o Sudário de Turim não é apenas um pedaço de pano. É uma fronteira entre mundos, o espaço em que fé, ciência e mistério colidem. E quanto mais tentamos entendê-lo, mais ele escapa das nossas mãos. Durante séculos, o Sudário foi visto como um objeto de devoção. Para milhões, era nada menos que a mortalha que envolveu o corpo de Cristo após a crucificação. Para outros, era apenas uma falsificação engenhosa, fabricada para atrair peregrinos e fortalecer a igreja. A imagem que o tecido carrega é simples e, ao mesmo tempo, perturbadora. O corpo de um homem, com marcas de tortura, ferimentos compatíveis com a flagelação e uma coroa de espinhos. Ele parece ter sido deitado, coberto pelo linho, e, de alguma forma inexplicável, sua figura foi impressa ali. Mas o Sudário é mais que imagem. Ele é contradição. Já em 1988, cientistas de 3 dos laboratórios mais respeitados do mundo, Oxford, Zurique e Arizona, realizaram testes de radiocarbono. O resultado foi claro. O tecido seria da Idade Média, fabricado entre os séculos 13 e 14. O veredito parecia definitivo. O Sudário era falso. A história estava encerrada. Só que não estava. Desde a primeira fotografia do Sudário, feita em 1898 por Secondo Pia, um advogado apaixonado por imagens, o artefato já havia mostrado algo impossível de ignorar. Quando Pia revelou o negativo de sua chapa de vidro, esperava ver uma sombra borrada. O que surgiu diante de seus olhos foi um retrato surpreendentemente claro e definido de um homem. O Sudário, em si, funcionava como um negativo fotográfico, séculos antes da invenção da fotografia. Isso mudou tudo. Porque como poderia um artista medieval, sem nenhuma noção de luz, lentes ou química fotográfica, produzir algo assim? E havia mais. A imagem não penetra profundamente no tecido. Ela atinge apenas a camada mais superficial das fibras de linho, com uma profundidade microscópica de alguns nanômetros. Para ter ideia, um fio de cabelo humano tem 80.000 nanômetros de espessura. A impressão no Sudário é tão delicada que parece ter sido gravada por uma descarga invisível, não por tinta, pigmento ou contato físico. Vários experimentos tentaram replicar o efeito. Esculturas aquecidas, ácidos, pigmentos aplicados por transferência de pó, tudo falhou. Nenhuma técnica conseguiu reproduzir todas as características únicas do Sudário. A superficialidade da imagem, a ausência de pinceladas, a falta de direção no traço e a perfeição nos detalhes anatômicos. Na década de 1970, pesquisadores ligados à NASA decidiram usar uma tecnologia criada para mapear planetas. O VP8 Image Analyzer era capaz de converter intensidades de luz em relevos tridimensionais. Quando a imagem do Sudário foi processada, algo assombroso aconteceu. Um relevo perfeito de um corpo humano surgiu na tela. Diferente de qualquer fotografia comum, o Sudário continha dados tridimensionais ocultos. Isso deixou a comunidade científica perplexa. Como poderia um tecido medieval, de origem supostamente banal, conter informações em 3D tão precisas? A contradição estava formada. De um lado, um teste de carbono indicando falsificação medieval. Do outro, características impossíveis de se explicar com a tecnologia daquela época. Por décadas, essa batalha entre fé e ciência permaneceu sem solução.
Até que a inteligência artificial entrou em cena. E foi aí que tudo se complicou. Imagine que toda a comunidade científica do mundo bata o martelo e declare: o mistério acabou, não há mais nada a investigar. Esse foi o clima em 1988, quando 3 laboratórios de prestígio anunciaram o resultado dos testes de radiocarbono no sudário de Turim. A técnica utilizada, chamada espectrometria de massa com acelerador, é considerada uma das mais precisas da ciência. Ela mede a quantidade de átomos de carbono 14 ainda presentes em um material para determinar sua idade. Quando aplicado ao tecido do sudário, o resultado foi devastador para os crentes. O linho datava de algum ponto entre 1260 e 1390. Ou seja, pleno período medieval. A manchete correu o planeta. O sudário foi declarado oficialmente uma fraude. Igrejas se calaram, museus suspiraram aliviados, e o mundo parecia pronto para seguir em frente. Mas algo não batia. Quase imediatamente, outros pesquisadores começaram a questionar os detalhes. E a primeira pergunta era simples: de onde exatamente foi retirado o pedaço de tecido usado no teste? A amostra escolhida vinha de um dos cantos da peça. Mas esse canto, ao longo dos séculos, foi justamente o ponto mais manuseado durante exposições públicas. Era onde o tecido era segurado, puxado, remendado. Mais que isso, após o incêndio devastador de 1532, freiras costuraram cuidadosamente remendos e aplicaram uma nova base de suporte. Isso levantou uma hipótese perturbadora. E se o pedaço testado não fosse representativo do sudário original? E se os laboratórios dataram não o linho do século I, mas sim um remendo medieval? Essa suspeita ganhou peso em 2005, quando o químico Raymond Rogers, membro do projeto científico original do sudário, obteve fibras remanescentes da amostra usada no teste. Ao analisá-las, encontrou algo inesperado: a presença de algodão e de uma goma vegetal, elementos ausentes no restante do tecido. Além disso, havia traços de corante. Rogers concluiu que a região testada havia sido alterada, provavelmente por uma técnica de reviaving, um remendo quase invisível, típico da Idade Média. Na prática, o teste teria datado apenas esse reparo, e não o tecido inteiro. A polêmica explodiu novamente. A mídia, que antes havia decretado o caso encerrado, agora via a porta do mistério se abrir de novo. Outros estudos reforçaram a dúvida. Métodos alternativos, como espectroscopia infravermelha e análises de fluorescência de raios-x, apontaram para datas bem mais antigas, algumas até próximas do século I. Embora nenhum fosse considerado definitivo, o debate se reacendeu com mais força do que nunca. E foi justamente nesse clima de incerteza que a tecnologia deu um passo inesperado. Décadas após as primeiras fotografias e os testes de carbono, cientistas decidiram usar uma ferramenta que até então jamais havia sido aplicada ao sudário: a inteligência artificial. Diferente dos métodos tradicionais, a inteligência artificial não precisava de amostras físicas, nem de contato direto com o tecido. Ela trabalhava com aquilo que todos concordavam ser inegável: a própria imagem impressa no linho. Pesquisadores alimentaram supercomputadores com digitalizações em altíssima resolução do sudário. O objetivo era simples: deixar que a máquina, livre de crenças ou preconceitos, encontrasse padrões invisíveis ao olhar humano. O que aconteceu em seguida surpreendeu até os mais céticos. O algoritmo detectou uma estrutura matemática escondida na imagem. Não se tratava apenas de um rosto ou de marcas de sangue, mas de uma ordem geométrica profunda, quase como se houvesse uma arquitetura invisível sustentando cada detalhe. A intensidade da imagem, por exemplo, seguia um padrão tridimensional rigoroso. Quanto mais próximo o tecido estaria de um corpo real, mais forte era a impressão. Quanto mais distante, mais suave. Isso já havia sido sugerido pelos testes da NASA nos anos 1970, mas a inteligência artificial confirmou com precisão microscópica. Só que havia mais. A máquina revelou simetrias e proporções geométricas recorrentes no rosto, nas mãos, no torso. Era como se cada parte do corpo estivesse alinhada a uma lógica matemática invisível. Nenhuma pintura, fotografia ou técnica conhecida apresenta esse tipo de dado oculto. Para os pesquisadores, a revelação era clara: aquilo não parecia obra de mãos humanas, muito menos de um falsificador medieval. Pense por um instante: como poderia alguém do século XIV, sem microscópios, sem fotografia, sem noção de geometria avançada ou imagem tridimensional, produzir algo que só agora, no século XXI, conseguimos detectar com inteligência artificial? É um paradoxo que desarma qualquer explicação simples. Essas descobertas levaram muitos cientistas a repensar não apenas a idade do sudário, mas a própria forma como a imagem foi criada.
teorias começaram a surgir: descargas elétricas, explosões de radiação ultravioleta, até fenômenos ainda desconhecidos da física. Mas todas enfrentam o mesmo obstáculo: nenhuma consegue replicar a combinação de características únicas do sudário. A superficialidade da imagem, a precisão tridimensional e, agora, a presença de padrões matemáticos escondidos. Um físico chegou a resumir de forma quase poética: o sudário não se comporta como um artefato. Ele se comporta como um fenômeno. E talvez seja exatamente essa a chave do enigma. Porque se o sudário não é apenas um objeto, mas o resultado de um evento, um fenômeno que escapou das leis conhecidas, estamos diante de algo que desafia não só a ciência, mas a própria compreensão humana sobre o que é possível. Mas o que poderia ter causado isso? E, mais importante, o que essa descoberta significa para nós hoje? O que a inteligência artificial encontrou não foi apenas curiosidade científica. Para muitos especialistas, aquilo parecia um código oculto, um vestígio gravado no tecido como se fosse a assinatura de um fenômeno além da nossa compreensão. O padrão tridimensional detectado no rosto e no corpo impressiona por um detalhe quase impossível: a imagem não atravessa as fibras. Ela se fixa apenas na camada mais superficial do linho, com a espessura menor que um fio de cabelo. Nenhum pigmento, nenhum corante, nenhuma técnica conhecida consegue reproduzir esse efeito. E é aqui que a tensão aumenta. Porque cada vez que a ciência tenta recriar a imagem, o resultado falha em pelo menos um ponto essencial. Pinturas medievais não explicam a tridimensionalidade. Queimaduras químicas não reproduzem a superficialidade. Radiação ultravioleta chegam perto, mas exigiriam energias tão intensas que destruiriam o tecido instantaneamente. O sudário se comporta como um paradoxo físico, um objeto que não deveria existir. Mas a inteligência artificial levou essa estranheza a outro nível. Ao processar milhares de pontos da imagem, os algoritmos começaram a revelar algo que parecia mais do que coincidência: proporções matemáticas clássicas escondidas no corpo representado. A chamada proporção áurea, por exemplo, surgiu repetidamente, na distância entre os olhos, na largura do nariz, no alinhamento das mãos. Era como se a imagem tivesse sido codificada com a mesma matemática que governa estruturas da natureza, das conchas marinhas às galáxias espirais. Isso levanta uma questão perturbadora. Seria possível que o sudário carregue em si uma espécie de mensagem, não em palavras, mas em números e proporções? Alguns físicos arriscaram hipóteses ousadas. Talvez o que vemos seja a marca de uma liberação súbita de energia, tão intensa e organizada que deixou impressa no tecido não apenas um corpo, mas um padrão matemático universal. Outros, mais céticos, preferem pensar em uma coincidência extraordinária, ainda que improvável. Mas, seja qual for a explicação, há algo que ninguém conseguiu ignorar. Quanto mais a tecnologia avança, mais o sudário resiste a se encaixar em respostas fáceis. E isso nos leva ao ponto mais delicado. Porque a questão não é apenas científica. Ela é também filosófica. Se o sudário é medieval, alguém teria forjado uma obra impossível de reproduzir, repleta de detalhes que só fariam sentido séculos depois, com a ajuda de computadores modernos. Mas se é antigo, se realmente remonta ao século I, então estamos diante de um artefato que não apenas desafia a história, mas também a própria lógica de como o mundo funciona. Afinal, que tipo de fenômeno poderia marcar um tecido dessa forma? O mais impressionante é perceber que, depois de mais de 100 anos de pesquisas, de exames químicos, físicos e agora digitais, o mistério não diminuiu. Pelo contrário, ele cresceu. Cada resposta abre uma nova pergunta. Cada avanço tecnológico gera um novo enigma.